Há 25 anos, um jovem da Baixada Fluminense tentou um sonho aqui em São Paulo, sua cidade, Pindamonhangaba, aonde ele ia construir sonhos e desenvolver projetos que traria felicidade às famílias desse local. E nós vamos conversar com ele aqui no Moneba. Nós estamos aqui agora no Michelangelo Imediato e vamos conhecer a empresa Gilead Projetos. E você vai ver tudo aqui no Moneba. Um negro fazendo a diferença aqui em São Paulo. Pindamonhangaba. A equipe já está lá dentro esperando a gente e nós vamos mostrar tudo para você aqui no canal Moneba. Vem com a gente! Hoje nós estamos aqui em São Paulo para falar para você de um negro empresário que se tornou engenheiro e deu certo aqui em São Paulo. E nós vamos conversar com ele. Eliel, eu já quero agradecer, te pedir perdão por atrapalhar a sua reunião de pauta aqui. Como foi isso que aconteceu? Você há 25 anos foi convidado por uma empresa, por um empresário, viu possibilidade de negócio em São Paulo, o teu pai já morava aqui, sua família, como é que foi isso? Fala pra gente. Não tinha nada no planejamento, não tava nada na pauta isso daí não. Na verdade eu tava um dia jogando futebol na rua com meus amigos, sem camisa, descalço, né? Aquele dia de carioca ali, não tinha asfalto, estava de chão. E houve uma reunião da família escondido de mim com meu irmão, meu pai e minha mãe para que me tirassem de lá, devido a algumas situações que eu vivia no Rio de Janeiro. Então, 2 de março de 94, aonde eu iria estar saindo do Rio de Janeiro. Tava ali na rua, como eu falei com você, daqui a pouquinho meu irmão me chama, falou, vamos embora. Eu falei, vamos embora pra onde? Tá maluco? Não, tu vai embora daqui agora. Eu não vou embora daqui agora. Aí, eu tava com a camisa, com o chinelo pra mim. Eu era um moleque muito travestido, era muito brigão, né, cara? Eu brigava com todo mundo. Naquele momento eu queria brigar com ele ali, como sempre chamava meus irmãos pra mão. Mas não teve jeito, era o pai, a mãe, era a galera, a gente me colocaram no carro. E quantos irmãos você tinha naquele dela? São 6 irmãos comigo, né? Fala o nome deles aqui. Enéas, o mais velho, né? Edmilson, José Carlos, André, Eliel, sou eu e o Nem. No caso é o Anderson, né? Então são 6. Entre os 6 que mais curtia, assim, que eu tinha mais afinidade era o André. O restante era meio estranho, né? Mas, gente, olha, nós estamos falando aqui com você aqui no Mané, mas são 6 irmãos dentro de uma casa. Tua mãe deve ficar louca ali no Rio de Janeiro para cuidar, porque filho homem sempre tampa. Você falou que sempre chamava o seu irmão para mão por qualquer coisa. É isso mesmo. Eu acredito, eu tenho quase certeza que quem mais deu um pouquinho de trabalho dentro de casa lá do meu irmão foi eu, assim, entendeu? Eu sou irmão do meio, né, cara? Eu sou o mais novo dos mais velhos e o mais velho dos mais novos. Então eu tive que apanhar muito, porque eu apanhava dos 3 e apanhava por causa dos outros 2 pequenos. Aí isso me trouxe uma situação muito ruim de eu querer estar brigando com todo mundo, né? E só que a questão toda não foi que eu comecei a observar a diferença dos adolescentes, que era diferente de mim. Era muito diferente. Eu via eles com mochila, com caderno na mão, eles estudavam. Achei aquilo estranho, coisas que eu não tinha muito no Rio de Janeiro. Aquilo foi me chamando a atenção. E ao longo dos anos eu vi que a vida deles era diferente. Passado 2, 3 anos, eu falei, pô, a vida deles são diferentes. Os caras têm já tinham carro, já tinham moto, já era habilitado, comprando apartamento. Falei, pô, tá diferente de lá. No Rio não acontece isso. Normalmente, no Rio, entre adolescente e adulto, a probabilidade de você morrer cedo é muito grande. Então, que a gente eu via muita gente morrendo lá, o resultado lá, e o resultado aqui diferente. Pessoas entrando no sucesso de conquistas. Entrando no sucesso de conquista, aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei assim, pô, acho que o caminho é esse daí. Né? E eu também observei que as pessoas mais velhas já tinham um certo sucesso que tinha feito o que os mais novos faziam antes. E é coisas que eu não conseguia entender. Eu comecei a mudar aí. Eu falei, pô, peraí, tá na hora de eu mudar. Tá na hora de eu começar. E o que eu tinha naquela época que eu trabalhava, meu pai, era o gesso. Nós éramos gesseiros na construção civil. Então... Lá no Rio de Janeiro mesmo? Comecei a trabalhar no Rio de Janeiro com 12 anos. Mas como é que você conheceu assim Pindamonhangaba, São Paulo? Tinha algum parente aqui? Meu avô morre aqui na década de 70, minha tia fica, minhas 2 tias não quis voltar. Meu pai ficava essa transição Rio-São Paulo, até que um dia decidimos vir pra cá. Eles decidiram vir pra cá, né? Eu não, né? Eu vim, família veio, aí onde eu conheci Pindamonhangaba. Eu já via falar Pina, Taubaté, mas nunca tinha morado até então. Quando eu vim de uma vez só. Não teve essa transição de ir e vir. Eu nunca tinha vindo passear pra cá. A não ser vir morar mesmo, entendeu?
E você tem uma equipe que trabalha contigo aqui, né? Que te apoia aqui. Queria que você apresentasse a equipe aqui para que nós pudéssemos, assim, conhecer também. Sim, vamos lá. A Gisele, depois eu vou apresentar todo mundo. E a Gisele aderiu a esse sonho e começou a trabalhar comigo. Então, assim, vou antecipando. Foi algo que nós não sabíamos onde íamos chegar, mas via um nicho, nós víamos uma possibilidade de crescimento. Nós víamos uma lacuna. Falou, pô, vamos entrar aqui. Então, nós fazíamos várias reuniões em padarias, em bares, na praça, porque nós não tínhamos escritório. Isso, no carro, às vezes a gente parava no carro, quando estava chovendo, a gente parava para fazer a reunião. Era engraçado que a gente tinha um computador que faltava teclas. E era problema aquele computador dela, né? Às vezes ela chorava, dava crise nela, vou desistir, esse negócio parece, não, vamos para cima que vai dar certo. E aí começou a gilear. E nós tivemos outros colaboradores que não ficaram. E eu fui, após a formação de técnico, eu fui para a faculdade, onde eu conheci que hoje é a nossa engenheira, que é a Cris. Cris foi conhecer ela na faculdade. E nós tivemos uma arquiteta, que é a Sara, e ela mudou de empresa e nos indicou essa arquiteta aí top. Andresa, para montar a estrutura, né, aquela maquete, entender todos os parâmetros ali da construção, não deve ser uma tarefa muito fácil. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a maquete é uma ferramenta muito importante que a gente tem, porque assim, no 2D, muitas vezes o cliente não consegue entender o projeto, né? A gente consegue fazer como se fosse real o projeto dele antes mesmo dele construir. Todas as alterações que ele achar necessário, a gente consegue modificar antes do projeto oficial. E também a gente consegue fazer ensaios, tipo, mudar as cores, mudar os revestimentos. Ah, aqui fica legal um jardim, aqui não fica. Alturas, que a gente chama de gabarito de altura, tem a volumetria. Tudo isso a gente consegue fazer através da maquete. Para o cliente ter a certeza que é aquele projeto que ele quer, porque ele vai ver, como se fosse uma imagem realista mesmo. Agora uma pergunta, e quando não dá certo? Você montou a estrutura, a medida não deu certo. O que você pode falar para o cliente? Assim, qual a orientação que a empresa pode dar para o cliente? Então, as medidas, a gente tem um parâmetro, até mesmo junto com a prefeitura, a gente tem metragens mínimas para cumprir. E é quase impossível dar errado. Não tem como. É muito difícil não dar certo. Porque assim, como a gente trabalha com projeto todo dia, a gente está familiarizado com o projeto. A gente já sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. A gente sabe o que a prefeitura vai aprovar e o que não vai aprovar. Então, a gente direciona o projeto para dar certo. Aí o cliente, eu quero tal forma. A gente vai conversar com ele, olha, assim não vai aprovar, assim vai aprovar. Dessa forma você vai economizar, vai melhorar esse espaço, vai melhorar a circulação. E não é só isso, né? A circulação, a ventilação, a iluminação, tudo isso está dentro do projeto. Então, o nosso papel é o quê? É direcionar o cliente para ele ter o melhor aproveitamento de todos esses fatores no projeto. Fala um pouquinho do seu trabalho, né? Aqui na Gilead, e qual a satisfação de trabalhar aqui? Não, quando eu entrei sem saber nada completamente. Você estudar na época... Aquela casa lá, você não sabia nada? Não, a gente estuda na época da pandemia, foi bem difícil você se formar. Ninguém pode sair. Aí, quando eu conheci o Eliel sabia muita coisa dessa daí. Eu vim aqui para aprender com ele. E estou até hoje, cada dia aprendendo cada coisa nova. Essa parte de construção, a gente não faz muito. A gente faz mais a parte de projeto e documentação de prefeitura. Aí isso aí entra para mim. Ele chega aqui no cliente, na parte de fazer os projetos, daí a gente indica para ele como pode ser feito ou não, e vai dando passo a passo cada dia para ele. Mas aqui é uma evolução todo dia. A gente é uma equipe, a gente senta, conversa, tudo que tem que ser feito ou não, para poder estar crescendo cada dia, né? Agora, quando você chega aqui, você pega esses documentos, né? Que toda hora a prefeitura muda. Tem um negócio que é bom. A gente começa uma construção e fala, embargou porque mudou. Eles fazem não sei como é que pode... Que tem que melhorar essa situação aqui em Pindamonhangaba. Os nossos legisladores da área de construção precisam atentar que a cidade está crescendo e tem grandes empresários, empresas aqui seríssimas, e a economia aqui é muito alta, Eliel. E uma mudança, né, de um projeto pode prejudicar até quem está construindo uma casa, até vocês que montam o projeto. O que você pode falar sobre isso? Então, a gente trabalha em cima das leis. Tá certo. Aí tudo que a gente vai fazer e aprovar, a gente tem que estar pesquisando e saber se aquilo vai ser viável ou não. Então é sempre assim, cada dia é uma mudança, né? Quando chega alguma empresa aqui
que não tem essa estrutura, esse conhecimento técnico, pode ser assim praticamente descartado, porque existe no Rio de Janeiro muitos prédios que caem. Isso é responsabilidade. Né? Aí depois responsabiliza lá o engenheiro e o projetista, todo mundo vai ser caçado pelo Ministério Público. O que você pode falar disso? Então, se a empresa vem procurar a gente com o projeto dele, que a gente sabe que não vai ser aprovado, a gente não dá nem continuidade. A gente tem que ser em cima da lei. Porque a prefeitura, na hora que a gente manda o projeto para ele, a gente já sabe se vai ser aprovado ou não. Então, não tem como a gente fazer em cima do que o cliente quer. Mas já aconteceu isso do cliente ficar chateado, falar que de repente, às vezes o cliente xinga, fala, a empresa não presta, não. Mas vocês estão respaldados na lei. Hoje em dia, os clientes, tem cliente que chega aqui com a gente com o projeto dele pronto, achando que daquele jeito que ele quer vai ser aprovado. Ele tem o conhecimento, supor, no CAD, ele já chega com o projeto aqui do jeito que ele quer, mas ele não sabe das leis, que é o que a gente tem que passar para ele. Aí a gente entra em cima das leis para adequar o projeto dele, o que vai ser aprovado, né? E nem tudo que chega de projetos aqui, mesmo aprovado lá, né, liberado pelo CAD, está pautado na lei orgânica da cidade, é isso? Isso, a gente tem que agir em cima da lei. O cliente quer uma coisa, mas nem sempre é o que ele quer. Tem que ser em cima da lei. Bem, gente, nós estamos conversando com a Cris aqui, né? Que é a parte aqui de engenharia aqui da Gilead Projetos aqui. Cris, foi muito bom falar contigo. Você deu uma aula aqui, né? E você pode continuar como sucesso nessa empresa aqui. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar podendo mostrar o nosso trabalho e evoluindo cada vez mais, né? A gente possa estar crescendo, né, cada dia. Isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nos nossos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta mostrando tudo para você aqui em São Paulo. É rápido, tá? É ida e volta. Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Voltamos aqui mais uma vez aqui em São Paulo, em Pindamonhangaba, na empresa Gilead. Agora eu estou falando certo, pessoal. Eu falei um montão de vezes aí Gilead, a Gi me corrigiu aqui nos bastidores aqui. E você também tem aqui uma das suas colaboradoras mais importantes aqui também nessa equipe. Fala pra gente. Tá bom. Pois, gente, Dona Nice. Eu chamava carinhosamente Dona Nice. É Nice, né? Dona Nice foi a pessoa que me ouvia. Na época eu era gesseiro, e ela fazia alguns moldes pra mim de gesso, e eu chegava na casa dela, falava horas e horas do que eu queria, desse sonho, desse projeto. Sempre tem uma pessoa que ouve, né? E interessante que ela me ouviu, falou, pô, será que ela acredita nas paradas que eu tô falando? Sei lá, mas engraçado que ela me dava muita atenção. E até que um dia entra a filha dela, a Gisele, eu olhei assim,
Aí ela falou, você tem uma filha, apresentou, tem 16 anos, eu acho que 16 ou 15 anos. Aí eu falei, pô, se ela for inteligente igual a mãe, ela vai servir pra trabalhar comigo. Né? Eu falei, preciso de uma pessoa nova que tenha uma cabeça bacana. E ali foi uma amizade que eu fiz com a dona Anice, com o seu José, que é o marido dela. Né? Não se encontra aqui, tá viajando. E foi uma pessoa muito importante pra mim, porque ela me aliviava aquelas coisas que eu tinha dentro de mim de soltar. E interessante que uma vez que a empresa foi montada, a dona Anice não participou da empresa. E vocês acreditam que a dona Anice chegava para mim e falava assim, ainda vou trabalhar nessa empresa. E foi anos e anos, sério. Gente, olha só, pessoal. Como é que pode, né, Léo? São sonhos, né, que viram realidade às vezes por causa de uma palavra. Ela falava coisas assim, ela tinha uma visão do que seria esse sucesso seu aqui em São Paulo, então. Após a empresa ser montada, ela chegava em mim e falou assim, ó, minha vaga tá lá. Ela falava, como, gente? Dona Anice... Aí eu falava, Gia, tua mãe falou que vai trabalhar lá. E ela afirmava pra gente. Aí um dia ela fez uma reunião, nos chamou pra reunião, ela chamou, a gente sentamos, aí falou da vaga dela. Eu falei, gente, que negócio doido. Aí eu falei, pô, também, se ela me ouvia e deu certo, agora é minha vez de ouvir ela também. E acabou que, de fato, a Dona Anice hoje está aqui com a gente. Ela faz parte do financeiro, se não me engano, é isso mesmo. E ela vai falar um pouquinho dela, né? Como é que ela trabalha na empresa, o que ela faz, o cargo dela, como é que ela chegou até aqui. E sou feliz por ela estar com a gente. Dona Anice, muito bom estar falando contigo no canal Moneba. Na verdade, você é da parte mais séria da empresa, que é a parte financeira, né? Faz a documentação, faz a concordata, paga lá os documentos, paga os funcionários, resolve essa parte burocrática. E às vezes o presidente da empresa não tem nem tempo, porque tanta coisa para resolver. Fala um pouquinho do seu trabalho e essa experiência que você teve com o Eliel aqui. Pode segurar o microfone. Então, como Eliel falou, a gente se conheceu lá atrás, ele gesseiro e eu esposa de gesseiro, e vi na oportunidade de criar minha filha sem que eu pudesse sair de perto. Então, eu virei uma fundidora de molduras de gesso. E eu tinha um sonho eu morava em Taubaté na época, e eu queria muito conhecer uma empresa de pinda chamada Gesso da Hora. E eu passei 5, 6 anos atrás desse Gesso da Hora, eu não achava. E um belo dia o destino cruzou nós dois. O Gesso da Hora andava atrás de mim e eu atrás dele, e a gente se encontrou. O Gesso da Hora de quem era esse Gesso da Hora? É verdade. Gente, eu tinha uma empresa chamada Gesso da Hora. E eu ficava procurando a Dona Anice há 4 anos para fazer as molduras para mim. Essa empresa era a empresa do meu pai. Eu comprei a empresa do meu pai e eu não quis mudar o nome, né? Deixei Gesso da Hora. E foi onde eu conheci a Dona Anice e me apresentei. Mas ela falou ali que o destino cruzou vocês. Eu queria saber como foi? Você parou ali na condução ali, opa, tudo bem? Eu sou o Gesso da Hora. Opa, é você que eu tô procurando. E o que acontece? Eu vou falar pra vocês, eu brinquei com fogo. Como é que eu cheguei até a Dona Anice? Eu fiz uma propaganda no Vale Paraibano, que a página amarela, antigamente era o livrinho, né, pessoal? Só que eu fui brincar com aquele negócio, falei, vamos ver se esse negócio dá certo. Aí deu certo demais o negócio. Aí começaram a me ligar de todos os lugares do estado de São Paulo, comecei a ficar espantado. Comecei a ficar com medo daquilo, a idade não era propícia para aquilo, né? No momento, eu falei, pô, quer saber? Eu vou parar com essa empresa aqui, porque eu não tô aguentando esse cliente, não. Só que nesse período foi onde eu conheci a Dona Anice. Eu peguei o endereço da Dona Anice no centro de Taubaté, dentro de uma empresa de gesso. Aí me apresentei para ela, falei para ela o que eu era, falei com ela que eu queria propor uma parceria, se ela me dava prazo para poder pagar as molduras. E a Dona Anice prontamente começou a me ajudar com formas difíceis, molduras que eu não conseguia fazer, e viramos um parceiro. Olha. Que era o Gesso da Hora. Dona Anice muito conhecida em Taubaté, era muito conhecida no Vale Paraíba, que é o nome da empresa. Só que engraçado é que a empresa tinha uma estrutura de nome na internet gigantesca. Mas aí quando chegava o dono não tinha, nem empresa tinha não. É, sério. Aí tem as histórias aí. E aí a Dona Anice virou parceira nesse período de gesso. Nós atravessamos um... Aí o seu José, o marido dela, gesseiro, também veio trabalhar comigo há um tempo. Profissional top. A família toda. Até o Cebolinha veio, o cachorrinho também. O Cebolinha, gente. Tinha o Cebolinha, um cachorro na história também. Dona Anice, continua falando pra gente aqui o seu trabalho aqui na empresa, trabalhar praticamente com o Eliel aqui, como é? E como ele falou, né? A Gisele é o meu primeiro projeto, né? E continua aí com ele. E quando começou, eu vi esse potencial que a gente tem muito essa aparência de empreendedorismo, né? Tinha lá o Gesso Taubaté, que era o nosso, e o dele aqui, e era 2 empresas interessantes, muito conhecida, porém só tinha 2 funcionários na minha, era eu e meu marido, na dele só tinha ele, mas tudo bem. Mas aí a gente foi passando por tudo isso, e aí ele já contou um pouco da história, né? Que ele falou para mim assim, quando eu apresentei a Gisele, ele falou que um dia ele poderia fazer uma parceria, e o Eliel estava fazendo na época edificações no Rio.
E tinha vezes que Eliel tinha com o seu carro velho, que ele também já falou. Às vezes ele estava numa situação delicada e chegava nas nossas conversas, ele falava, eu tenho que ir para o Rio. E eu falava para ele, mas eu não tenho gasolina. Não, vamos fazer uma podoria, você vende aí, vai logo lá, não pode perder. Porque o Gessério, ele não é uma pessoa que gosta de estudar. E eu vi isso no Eliel e eu fiquei mais deslumbrada quando a gente se conheceu pelo trabalho e pela garra. Eu também gosto muito de estudar, né? Meu marido é o contrário. Então, eu ajudei bastante ele e depois a minha filha também se decidiu, vou trabalhar no mesmo técnico de edificações. E aí os dois começaram esse projeto que você está vendo. E aí eu continuei minha vida, saí, fui para outras cidades, mas eu continuei estudando e eu falei para ele, deixa a minha vaga na empresa. E fala para mim como você atua aqui na empresa. Quais as maiores dificuldades que você tem aqui? Ou as maiores soluções que você tem aqui? Então, quando eu cheguei na empresa, a maior dificuldade que eu encontrei foi não ter números escritos. A empresa tinha tudo na cabeça do Eliel. E aí eu tive meu primeiro trabalho foi esse de fazer a psicologia, de fazer o Eliel entender que números têm que ser colocados em um papel. Ele tinha que ver a empresa dele no papel. E aí a gente ficou ali de 3 a 4 meses nessa luta e hoje ele passa tudo, a gente tem um grupo onde ele passa todas as notas, tudo, e eu coloco aqui nos relatórios. Então foi daí, quando eles começaram a ver que o que estava na cabeça não era a realidade como a gente pensava, foi quando ele começou a fazer algumas mudanças e hoje a empresa está, depois desse período, 8 meses que a gente começou essa parceria aí, a empresa hoje ela já está bem melhor. Eu posso dizer assim que ela já cresceu aí no seu financeiro uns 50%. Você viu a Gisele com 16 anos, e um período ela praticamente passou muita dificuldade, onde você praticamente estendeu a mão, fez ela enxergar colocou uma visão nela que ela não tinha. Fala um pouquinho sobre isso, Eliel. Assim, na verdade, quando eu olhei a Gisele, eu precisava, assim, de uma pessoa simples, objetiva, com visionária, né? Não podia ser uma mulher muito chicosa, assim. Não que não poderia ser após o serviço, porque eu ia muito em obra. Então, assim, eu pegava a mochila e oferecia o serviço em obras. E a gente sabe como é que homens são. Então, eu olhei assim, falei, pô, é essa pessoa. Aí eu falei pra dona Alice, pô, eu preciso que a senhora me ajude, que a filha da senhora trabalhe comigo. E ela tinha 16 anos? 16 anos. 16 anos ali. A mãe tem que confiar, a dona Alice tem que confiar. Foi. E eu comecei até então, quando ela aceita agir, já conversei com a Gi, ela aceitou a proposta, ela entrou em crise. Por quê? Porque era tudo que a dona Alice falou, tava na minha cabeça. Eu passava tudo pra ela, cara. Eu ia falando, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que eu esqueci que era uma menina que tava ali, era uma adolescente. Aí fez 17 anos, mas ainda continuava sendo adolescente, 18 anos. Aí chegou uma menina e entrou em crise. Aí ela, falei, o que eu fiz? Eu errei onde? Ela chorava, aquela crise, né? E ela falou assim, não, eu tô com medo. Eu acredito tanto nesse negócio que eu acho que eu não sei se eu quero isso, não. E ela saiu, ela chegou a sair da empresa, ela ficou uns 6 meses afastada. Ela desistiu. Não. Você ficou desesperado, né? Você resgata. Assim, naquele período, como eu estava iniciando, com aquela dificuldade, eu tinha um plano B. Eu fui pro plano B. Eu falei, mas o plano A era ela. Eu falei, pô, mas ela é o plano A. Mas ele é plano A? Ela era o plano A. Eu falei, ela vai voltar. Ela vai voltar. Aí quando eu voltar, eu vou ter que fazer uma proposta para ela, definitiva. E quando ela me liga, eu falei, pô, ligou, passou 6 meses. Aí eu falei assim, ó, o seguinte. O projeto que eu tenho, você cabe direitinho dentro do projeto. Sua personalidade, sua persuasão, seu jeito de ser, cabe. Você vai entender que você nasceu para esse projeto. Só que eu preciso que você tome a decisão. Se for passar fome, passa fome junto. Se ficar pé junto. Se ferrar junto. Ou você fica hoje aqui, agora, na praça. A reunião era na praça. Ou você desiste, aí eu vou pro plano B. O que você quer? Aí ela perguntou, o que é Gilead pra você? Eu falei, Gilead sou eu. Vai morrer junto comigo. Só que o que eu preciso, se um dia eu morrer, alguém tem que levar. Na verdade, você pensou em deixar um legado aqui, uma empresa, é um legado. Ela estava dentro do meu coração. Como a dona Alice falou
essa frase, tudo era na minha cabeça e no meu coração. Era nítido, era um lance tão real que eu falava, pô, esse negócio é muito legal, esse negócio vai dar muito certo. Foi onde a Gi, de fato, começou a estudar o que era a empresa. Ela mudou, ela veio estudando o que era a empresa, ela vinha com as ideias, já vinha com outra. E esse crescimento aqui, que vocês estão vendo aqui, veio da Gi. A Gi começou realmente fez faculdade. Eu cresci na rua, trazendo pra cá pra dentro, ela pegava isso aqui, transformava isso aqui em números, em letras e projetos. Então, assim, quando a gente fala GLA é uma empresa, é um nome, e tem os pacotes, GLA Projeto, GLA, e vai falando assim, obras, construção também, nós temos também, não paramos. E a Gi transformou isso daí, a teoria, e hoje prática, veio tudo da mente dela, coisas que eu fiz e coisas que ela criou aqui dentro e bateu. Como isso tudo começou? Você, depois da sua depressão, você passou por depressão? Como foi isso? Fala um pouquinho. Então, assim, eu vou voltar lá atrás, minha história, né? Vim da minha mãe, Dona Anice, uma fundidora de moldura de gesso, do meu pai, que era gesseiro. Meu pai tinha alguns problemas com alcoolismo, né? E por conta desses problemas dele de alcoolismo, a gente teve muitas dificuldades financeiras, a gente teve muitas dificuldades, eu tive muitas crises, muitos transtornos, enfim. E chegou um período na nossa família que eles se divorciaram. E aí, eu concordei super, porque realmente a situação não dava pra ficar. E aí minha mãe um dia chega pra mim e fala assim, e assim, quando eles se divorciaram, a gente foi morar na casa de uma amiga da minha mãe, morando de favor, morando na garagem da casa dessa amiga. E tava muito difícil a situação, e a minha família toda é do Maranhão. Só tava eu, meu pai e minha mãe aqui. E aí minha mãe sentou juntas e ela falou assim, vamos voltar pro Maranhão. Eu vivi a vida inteira em Taubaté, desde os 9 anos, então assim, era ir pro desconhecido. E aí a gente chegou a essa conclusão, só que na época eu fazia ensino médio, tava no primeiro ano do ensino médio, e apesar de ser muito difícil, imagina, mudar a vida inteira novamente, eu já tinha mudado muito. A gente falou, não, tudo bem, mas vamos fazer isso daqui a 1 ano, porque a gente tem que, como a gente vai mudar totalmente, a gente tem que encerrar os ciclos aqui, né? Tem que encerrar a escola e um monte de coisa. Compramos 2 passagens de avião, eu lembro a data, era abril, né? A passagem de abril do ano seguinte. Passou tempo, a gente na dificuldade, a gente fez as coisas e a gente chegou à conclusão, não vamos mudar para Maranhão, vamos ficar aqui e a gente vai conseguir passar esse tempo, essa crise. E aí, um belo dia, a minha mãe chegou pra mim e fala, Gi, vou voltar com seu pai. Só que o meu pai, na época, ele sempre teve problema com o alcoolismo. E nessa época, ele, infelizmente, foi pras drogas. E eu não concordava que os meus pais voltassem. Eu não concordava de passar aquilo tudo novamente. Eu já tava sofrendo, tava ruim. Mas voltar era muito pior. E aí eu falei assim, tá bom, mãe, eu respeito a sua decisão. Mas eu não vou voltar junto com você. Eu vou pro Maranhão. E a passagem, gente, juro, ela falou isso numa quarta-feira e a passagem era pra sexta. Ia vencer na sexta. Literalmente, do dia pra noite, fiz as malas e fui embora. Falou assim, meu Deus, e agora? Ligou pra uma tia, pro irmão dela. Esse irmão dela era casado. Essa casada, eles tinham 2 bebês, uma criança de 2 anos e uma criança meses. Eu não conhecia a esposa dele, eu mal conhecia ele, eu não lembrava dele. E eles me aceitaram na casa deles e eu fui lá extremamente deprimida, extremamente em crise, né? Isso eu tinha o quê? Eu faço aniversário em março. Eu tinha 14 para 15 anos nisso, né? Então eu tive que crescer ali, naquele momento. E eu lembro que eu me despedi da minha melhor amiga no aeroporto. Eu não tive tempo de me despedir pessoalmente. Entende? Enfim, desculpa. Enfim, ali naquele aeroporto eu chorei. Eu falei, cara, aqui encerra esse ciclo de vida. Eu não vou tolerar isso mais na minha vida. Fui pro Maranhão, morei na casa desses tios. Foram umas bênçãos na minha vida, principalmente a esposa dele, que pensa na minha vida até hoje. Até hoje a gente tem uma boa amizade, né? A gente conversa muito diariamente. E assim, foi muito bom. E o que essa tia ela tinha em comum? Ela é concurseira, ela ama estudar. Ela é concurseira braba. E a minha mãe, ela sempre trouxe isso pra mim. Filha, estuda. Ela sempre, desde criancinha,
ela me botava na escola, ela me botava para fazer 30 cursos, meu dia sempre foi cheio. Eu ia para a escola de manhã e à tarde eu tinha informática, inglês, era muita coisa. E aí, quando eu cheguei lá, a minha tia, ela tinha essa cultura de estudo também. Então, ela me incentivava muito a estudar, né? E, na época, ela queria, como eu estava já primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, ela falava muito para mim fazer o Enem, para mim entrar numa boa faculdade. E aí, foi um choque, porque eu falei, gente, eu vou fazer faculdade de quê? Qual área eu vou trabalhar? Não, eu não conhecia o Eliel ainda. Eu nem conhecia o Eliel ainda. Foi Deus que falou assim, ó, essa aí. E aí eu fiquei ali, tava no primeiro ano no Maranhão. A educação é muito ruim, é horrorosa, gente, vocês têm noção. Era greve de professor, greve de ônibus, assim, se eu tive aula um mês seguido contínuo, era muito. E aí e a minha tia me botando no cursinho pra mim estudar pro vestibular, e eu desesperava, gente, eu vou estudar pro vestibular, vou passar, mas eu vou estudar o quê? E aí, o que eu vou me formar? E eu tinha muito essa coisa assim, como eu tive essa crise familiar, eu sabia muito o que eu não queria da vida. Eu não sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. E eu não queria passar por aquela situação novamente. Eu não queria ver, por exemplo... Minha mãe, diversas vezes, demorou muito tempo para divorciar do meu pai, teve que voltar. Vamos ser realistas. Por conta da questão financeira, né? Muitas mulheres passam por isso. E eu falei, eu não vou passar por isso. Quando eu casar, vai ser por escolha, não vai ser por necessidade. Né? Decidida. Então, assim, eu tinha muito claro que eu não queria viver na minha vida. Então, a responsabilidade da profissão era muito alta. Um dia eu entrei no Google, eu fiz uma lista de todas as profissões e aí fui retirando. A saúde, não vira. Não sei o quê, não vira. Sobrou construção, meu pai já era, eu falei, construção vira. Aí eu falei, vou fazer engenharia e arquitetura. Eu fazia 5 anos de uma graduação e se eu não gostar? Eu falei, tem que ter outra possibilidade. E um dia, conversando com um amigo, ele me falou que tinha vontade de fazer o técnico em edificações. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, é um técnico, assim, ele não me explicou muito. Entrei no Google, eu falei, é um técnico da engenharia civil, é um técnico da arquitetura, vou fazer isso aí. Aí pronto, comecei a estudar para passar no vestibular para fazer o técnico. Só que é um estudo muito ruim, então eu falei, vou voltar para casa, meus pais estavam juntos, vai ser difícil, mas eu preciso pagar esse preço para estudar lá em São Paulo, que é bem melhor. Voltei para casa, né, para São Paulo, achei a escola, comecei a fazer, inclusive na Unip, né, pelo sistema... lá, técnico em edificações, nesse período minha mãe falou, Gia, eu tenho um cliente que faz esse curso aí. Aí ela me apresentou o Eliel. Só que assim, eu sempre fui muito sonhadora. E eu faço muitos planos. E eu ficava falando pra minha mãe, porque eu quero me formar, eu quero achar um engenheiro muito bom, muito grande. E aí... E aí eu vou ficar ali na cola dele, tipo, sabe o tubarão? Tem os peixinhos que ficam andando em volta, limpando o dente do tubarão. Eu falei, eu vou ser esse peixinho. Vou achar um tubarão. Gente, não encontrei o tubarão. Mas vocês já assistiram aquele filme Procurando Nemo? Não, é Espanta-Tubarão. Que tem o tubarão, aí tem um peixinho magricela assim, meio malandrinho, que ele finge que mata o tubarão. Foi o Eliel. Eu não encontrei o tubarão engenheiro grande, mas encontrei o espanta-tubarão. Aí o Eliel chegou pra mim e falou do projeto dele. Ele falou, olha, eu tenho vontade de abrir uma empresa que faz projeto. E eu falei, meu Deus, não sei nem como que faz projeto. Que é isso? Porque assim, o conhecimento que a gente tem na faculdade, na instituição, é muito bom. Mas é muito técnico e não tem nada muito prático. Então, a vida real não bate. Aí eu falei, tá bom, vambora. Só que aí ele falou assim, Gi, pra isso, você vai precisar tirar CNH. Eu não tinha CNH, não tinha dinheiro pra tirar CNH. E aí você falou assim, você também vai precisar de um computador. Eu também não tinha um computador. Aí eu entrei no Mercado Livre, comprei um notebook usado, porque era o que eu tinha dinheiro pra pagar. Comprei no cartão de crédito da minha mãe. Ela ficou devendo depois, mas enfim. E vendi algumas coisas que eu tinha em casa pra dar entrada na habilitação, reprovei na habilitação, passei. Comprei um notebook, que era que a gente começou a trabalhar. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, eu tinha um notebook velho, usado.
Eu dirigia muito mal. O Eliel me ensinou a dirigir, ele ficava assim. Ele falava, você tá indo bem. E o Eliel tinha um carro. Mas não era um carro bom, não. Era um carro ruim. E aí ia piorando, né? E assim, a gente enfrentou muitas dificuldades. Quando a gente começou a trabalhar, a gente não sabia de nada, nada mesmo. A gente levava um projeto para a prefeitura, estava errado, voltava Comunix. Já aconteceu de eu levar mais de 10 Comunix num projeto, ficar um ano aprovando um projeto por erro meu. Já aconteceu de eu sair da prefeitura, sentar e chorar, porque eu falei, meu Deus, eles não gostam de mim. Eles não... Era assim. E aí chegou um momento que eu falei, não, peraí. Se eles estão dizendo que não, a mudança de vida. Tem uma engenheira na prefeitura de Pinda que ela é muito certinha, sabe? Ela analisa muito certinho as coisas. E aí um dia eu fui lá, quando caía projeto com ela, Jesus. E aí caiu um projeto com ela meu, eu fui lá. E ela falou, olha, porque tá errado, que não sei o quê, porque aqui no código de edificações diz isso. Ela trouxe um livrinho assim, eu olhei pro livrinho, eu falei, vem cá, eu falei assim, posso ver a capa? Aí ela mostrou a capa e tava escrito Código de Edificações de Pinda. Aí eu falei, vou ler esse livrinho aí. Baixei no celular, li, reli, não entendi nada, li de novo, reli, não entendi nada. Até que entendi um pouquinho. Aí eu mudou a chavinha, né? Falei, opa, tem uma instrução. E aí a gente começou a melhorar os nossos projetos ali. O tempo de um ano foi reduzindo para 6 meses, para 5 meses. Hoje a gente aprova um projeto com 1 mês. Já aconteceu de ser 2 semanas. Entende? E aí, assim, quando a gente começou a empresa, o Eliel era um maluco com um sonho doido. E eu acreditei no maluco e no sonho doido dele. Entendeu? E aí ele falava assim, na época o Eliel estava em transição de vida, ele estava mudando de profissão, ele estava se divorciando, estava em crise pura, financeira, todo mundo. O carro era ruim e ia piorando, ele trocava o carro e sempre parecia com um carro pior ainda. E a gente ali tentando crescer. Resumindo que minha mãe foi embora, eu tive uma decisão muito difícil, que foi edificar ou não. Peguei o telefone, liguei para Eliel, nos encontramos numa praça perto de casa, e aí o Eliel falou para mim, Gi, a vaga tá aqui, a empresa tá aqui. Se você quiser, a vaga é sua. Mas vem mesmo, entra de cabeça. Se for para passar fome, vamos passar fome junto. Se for pra gente crescer, vamos crescer junto. Eu vou, com você ou sem você, eu vou fazer esse negócio crescer. Agora, se você não vai entrar agora, e daqui a 10 anos você vai ver essa empresa grande falar, eu podia estar ali e não estou, ou se você vai estar dentro, é uma decisão sua. Pensa e me responde. Eu falei, segunda eu vou estar lá em Pinda. Eliel não acreditou, mas segunda eu tava em Pinda. Eu falei, Eliel, tá aqui. Então eu quero. E aí foi onde a gente começou a formalizar. Na época a gente tinha feito o nome, era EDA. E aí, quando a gente mudou, virou Gileá. Gi, fala agora pra gente aqui, né, sobre esses pilares que a empresa tem aqui para que possa ser colocado aqui para os clientes, assim. Então, esses pilares, eles surgiram através de muitos estudos sobre negócios, né? Comecei a implementar aqui dentro da Gileá alguns pilares, né? Para que a gente alcance a nossa meta máxima, que é chegar na excelência documental, que é entregar para o cliente o que precisa ser entregue em tempo recorde. É tornar a burocracia rápida, que é um desafio. O primeiro pilar nosso é o conhecimento técnico aprofundado. Então, assim, tudo que a gente faz hoje, como a gente trabalha com burocracia, existem leis que regem tudo isso. E para a gente tornar esse processo mais rápido, a gente precisa conhecer essas leis. Mas também a gente precisa entender do nosso setor, que é a construção civil, né? Depois disso, hoje a gente trabalha, o segundo pilar, hoje a gente trabalha muito em prol dos nossos próprios processos. Como que a gente torna isso tudo claro e fácil para os nossos clientes? Então, qual que é o nosso objetivo com esses 2 pilares? É a gente pegar aquilo que é difícil, que é burocrático, que é confuso e tornar prático, rápido e fácil para os nossos clientes. Quem é que pode falar aqui sobre os códigos de edificação? A cada ano, a prefeitura ela lança uma pauta na cidade, onde muda muito.
Então, assim, a lei de 2024, o código de 2024, muitas vezes não vale para 2025. Há essa mudança. Isso mesmo, né? Acertei. Para 2025. Há essa mudança. Então, a gente chega no início do ano, a gente fica sempre atento no que a prefeitura vai mandar. Normalmente, durante o ano, vai acontecendo reuniões, tá? Com o planejamento da prefeitura, onde ano seguinte eles mandam esse código de edificações. Normalmente, para alguns critérios de obras, espaços, raios, não muda muito. Existe já, como ela falou, existe um critério já de construção para um certo tipo de espaço, um certo tipo de construção, uma altura onde pode ser construído ou não. O código de edificações, ele também é inserido dentro de uma situação onde você pode inserir, no caso, você vai fazer uma construção em um determinado bairro. Como é que você vai descobrir aquele código de edificações? Eu quero fazer um comércio. Você vai entrar com um papel chamado uso e solo. Esse uso e solo, ele vai nesse código para dentro dessa situação de comércio que vai ser. A prefeitura vai analisar junto ao código que foi proposto naquele ano se essa construção está inserida nesse código. Se esse uso e solo, eu quero fazer uma farmácia, então tem que estar inserido o local, se a altura da farmácia, o espaço da farmácia, se a mobilidade da farmácia. O que é mobilidade? Onde você vai estacionar seu carro, sua bike, a sua moto, você vai atrapalhar o cliente, o pedestre, né? O cliente, trânsito, o código de edificação está inserido dentro disso tudo. Então não viabiliza só a construção civil, mas ele pega desde da pessoa em si, que vai estar usando isso, até o proprietário que quer aprovar seu projeto. Tá? Então, assim, eu estou resumindo por que uma construção insere dentro de um código. Não tem como uma empresa de projeto ou engenharia trabalhar por si próprio sem estar inserido nesse código. Não consegue ser aprovação. A lei de regularização, quem pode falar? A gente fala aí. Fala, resume aqui pra gente. Então, assim, o que acontece? Quando a pessoa vai construir, ela tem que seguir as normas da prefeitura. Se a pessoa constrói lá sem seguir essas normas, passa um tempo, ela precisa regulamentar isso. E aí é onde entra a lei de regularização. Ela só pode aprovar esse projeto do jeito que tá quando essa lei está em vigor. Essa lei não está aberta o tempo todo. Ela tem alguns períodos específicos. Isso. Sim. Geralmente ela abre a cada 5 anos. Ou mais. E aí vem juros, multa por você ter construído errado. Então, gente, se vai construir, se você vai construir, já contrata um bom profissional, de preferência de LEA, prova seu projeto da maneira certa para que você não corra esses riscos lá na frente. Mas se você já construiu, né, hoje você está precisando desse documento, é importante estar atento à lei de regularização. Inclusive agora está sendo voltado aí para abrir essa lei novamente para esse ano. Está em período de transição ainda. Eliel, nós vamos caminhando agora para o final da nossa entrevista e nossa pauta sempre é o negro que deu certo, saiu do Rio de Janeiro. Hoje, né, após 30 anos, como você vê a sua vida hoje? Aquele garoto que pinchava, que corria, que surfava no trem, jogava bola, né? Hoje, como é que você enxerga a sua vida hoje? Eu vejo muito assim, quando eu olho para minha vida, eu não consigo olhar só o Eliel, o negro que deu certo. Eu consigo olhar de pessoas que Deus colocou no meu caminho para que esse cara pudesse ter acontecido, para que essa pessoa pudesse ter dado certo, entendeu? E porque assim... quando eu olho assim para minha história, não foi a minha escolha, mas sim assim o que Deus tinha. Deus tinha o prazer de que eu pudesse estar com essas meninas hoje. Foi as pessoas que Deus escolheu. Então, assim, quando pessoas assim, o cara ali, eu costumo muito ver por esse lado. Assim, realmente não é fácil a questão de ser negro no Brasil. Eu sei da dificuldade desde a primeira vez que eu participei de uma reunião, onde eu era convidado especial ali, a pessoa me colocou de lado. E eu fiquei quieto no momento, mas eu também... Você observou? Observei, cheguei no presidente e falei, por que eu tô aqui? O cara, mas o que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui? Eu falei, porque ela me colocou aqui. Não, você não podia estar aqui, você era pra estar lá. Só que eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Eu comecei a entender que não era só a questão de eu ter uma cor, mas do ser humano que eu iria me tornar a cada dia com a pessoa que eu tenho dentro de mim. E eu falei, esse camarada, vai chegar um dia que as pessoas não vão observar simplesmente uma cor, mas vir a capacidade que Deus me deu de persuasão, de mudança.
de situações que eu vou conseguir mudar dentro de vida de pessoas, dentro de mente de pessoas, dentro de coração. Eu falo uma coisa pra você, dificilmente a pessoa anda comigo do lado e não muda de vida. Ou vai mudar de mente, ou de vida, de atitude, não fica a mesma coisa. Ou entra em crise. Tem coisas que tem dentro de mim que eu falo pra pessoas, hoje falo, faz isso, vamos fazer aquilo. É engraçado. Já ajudei pessoas a montarem empresa, inclusive eu tenho amigos hoje até que é milionário, que eu falei, pô, vou conseguir fazer você ficar milionário, você tem condição. E são milionários hoje, me aportam muito bem. Pessoas que mudaram pra caramba de vida. Dificilmente eu cheguei num lugar, numa situação, e não tem como esconder isso mais. Então eu ficava com medo de falar, onde eu ando com pessoas que não mudam de situação. Então, assim, questão só de ser um negro, realmente é difícil? Foi difícil? Não é fácil todo dia? Não. Tem momento que você lembra numa loja assim, o cara olha assim, pô, será que esse cara vem comprar? Ou, né? A gente passa por isso, mas eu acabo não me importando mais, acabo realmente passando por cima disso, entendendo que eu tenho, que tem lá na frente são maiores que a dificuldade que tem hoje. Uma frase que define você, Eliel. Eu nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, a frase dele, Eliel. Então valeu a pena você sair de lá há 30 anos atrás e chegar aqui em São Paulo. Valeu a pena pra você? Valeu, pô, quando... Imagina, ó, não, vamos ser honestos, olha o privilégio. A gente chega aqui, olha as pessoas que eu trabalho hoje. Pô, essa menina aqui, top, educada, pô, que sempre acreditou em mim, lá na faculdade falava, veio trabalhar, somou comigo, acreditou no projeto, no que a Gi passou. Aí veio Dona Anice e fala, não, tô junto, vambora. Gisele, cara, Gisele pega isso aqui, um sonho do camarada do coração, transforma isso aqui numa realidade, no papel, faz pilares. Pô, olha assim, eu falo, cara, Deus é muito bom. E em nenhum momento eu me sinto nada assim, não sou melhor que ninguém, somos iguais. A única coisa que define aqui é cada uma na sua posição, do crescimento. Então, todo dia eu falo, pô, Deus, tu é muito bom comigo. De gesseiro, 25 anos de gesseiro, para trabalhar no mundo da engenharia. Projeto aqui de prédios aqui, né? Quanto tempo você acha que a empresa vai alcançar essa meta? Tá, eu tenho isso no meu coração. Talvez as meninas não saibam, mas já temos convite de pessoas que querem investir muito na Gilead, que eu seguro, vocês não sabem, nem a gente sabe, ficam comigo. Então, assim, eu tô esperando o preparo e o momento certo, né? 2 anos, 3 anos? Eu acredito que 2 anos vamos estar bem preparados, moralmente, assim, falando, no PJ, porque o PJ não tem pessoa, como é que você falou? Não existe um bom CPF. Por trás de todo PJ forte existe um CPF forte. Então a empresa, ela é um reflexo do dono, né? É um reflexo das pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Gente, o que ela falou aqui, eu já ouço tudo lá no Rio de Janeiro, né? Em reuniões de empreendedores, empresários e tudo. Por trás de um bom CNPJ, existe um CPF que reflete aquele CNPJ. Nesse caso, ele o CPF dele é bom. 2 anos então, Eliel. Esse dia eu falei pra Gi e pra Dona Anice, aprende essa frase. Eu falei assim, olha só, eu só sei jogar bola. O técnico é vocês. Me bota no campo, me bota de atacante que o gol eu faço. Então foi o que eu falei pra elas resumindo. Eu falei assim, ó, então elas estão trabalhando muito na minha mente, na situação dessa questão de CPF. Como assim CPF? Nós organizarmos para chegar a um crescimento do PJ e assim a empresa tornar uma grande potência, né? E assim, eu olhando hoje o time é esse. A gente sabe que vai aumentar, que o escritório vai modificar, mas eu acredito que 2 anos aí a gente consiga estar aí voando alto. Eu já queria te agradecer, nós vamos chegando ao final. Viu como é que a conversa é boa? Você também que tem uma construtora, também quer que o canal Moné, um negro que deu certo na vida, né? Você que é dançarino, escritor, você que é pastor, empresário, produtor, cantor, negro que deu certo, que também está tentando dar certo, o seu lugar é onde? É aqui no Moneba. Hoje o nosso Instagram é @gilear.projetos. Também temos um site, né, que é o gilearcnd.com.br. E hoje é essas nossas redes. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Já quero de novo te agradecer pela sua enorme audiência. Nael Rodrigues, seu jornalista de todos os dias, vai ficando por aqui. E até mais, pessoal.